Imagine que você é um Isekai em um mundo mágico de fantasia, mas não seja dominado nem um harém que o idolatre. Isso mesmo, você tem que aprender e crescer do zero. Caso contrário, você morreria de fome ou seria caçado por uma criatura aleatória. É a sobrevivência do mais apto. Ou você aprende a crescer e adquire novas habilidades para se destacar ou você morre. Seguimos um grupo de 6 adolescentes que de repente se encontraram neste mundo sem nenhuma lembrança de como chegaram lá. Eles também não têm ideia de quem eram antes de abrir os olhos neste mundo. Temos uma garota doce e amigável chamada Yumi. Ela se torna uma caçadora. Há um tímido mago de cabelos brancos chamado Shihoru. Ambas as meninas têm personalidades diferentes, mas se dão muito bem e também são muito fofas. Por outro lado, temos 4 meninos, ou seja, Manato, Hanta, Moguzo e o protagonista principal, chamado Haruhiro. Manato assume o papel do padre. Ele também é o líder do partido. Hanta pode ser um tanto desagradável quando se trata das garotas, e também é bastante rude, na verdade, e é por isso que ele é o mais irritante do grupo. No que diz respeito ao papel, ele é um cavaleiro terrível. Então nós temos Moguzo. Seus músculos e habilidades físicas são extraordinários, como ele é o membro mais forte do grupo, ele é um guerreiro. Embora não deixe as aparências enganarem você. Ele pode ser forte e volumoso, mas tem uma alma gentil e vulnerável. Finalmente, há o protagonista principal chamado Haruhiro. Ele é um indivíduo mediano e um cara mediano, nada espetacular sobre ele. E no que diz respeito às guildas, ele opta por se classificar como ladrão. Mas, para ser honesto, se você soubesse quem era o mestre da guilda, também se tornaria um ladrão. Agora, como você pode ver, cada um desses 6 membros tem sua própria classe. É isso mesmo, neste mundo, dependendo de suas habilidades, você pode pertencer a qualquer uma das 7 classes, que são Warrior, Magis, Viés, Unters, Dreknigas, Paladins e Thieves. Nosso grupo tem praticamente todos eles, exceto um Paladino. Ainda assim, apesar de terem tanta diversidade, eles não conseguem nem derrotar um Goblin fraco e patético. Goblin Slayer não é orgulhoso. Agora, como esse time surgiu? Bem, uma manhã, quando todos estão tomando café da manhã juntos enquanto tentam formular seu próximo curso de ação, eles percebem que realmente não têm ideia de quem eram e de onde vieram antes de tudo isso começar. Agora, enquanto eles discutem isso, Haruhiro explica sua própria experiência. Aconteceu há 2 semanas. Quando ele abriu os olhos, ele estava em um lugar escuro. Ele seguiu as vozes das pessoas e acabou tropeçando em uma reunião de pessoas que estavam em uma situação semelhante. Eles não tinham ideia de como chegaram lá. As coisas aumentaram rapidamente a partir daí. Um indivíduo chamado Brittany oferece 10 pratas para qualquer um que esteja disposto a se juntar ao esquadrão de soldados voluntários. Você terá que entrar em grupos embora. Ele também explicou que não é uma questão de escolha porque, a menos que eles se juntem ao esquadrão, eles morrerão mais cedo ou mais tarde. Um indivíduo carismático chamado Renji foi o único ousado o suficiente para discutir com Brittany. Ele forma um grupo com os indivíduos mais fortes da cena e eles se tornam parte do esquadrão de soldados voluntários. Infelizmente, nenhum de nossos personagens principais chega a nenhuma festa forte. Sobram, então eles formam um grupo próprio e, claro, também são registrados como treinadores dos esquadrões de soldados voluntários. Por sugestão de Monito, todos eles começam primeiro discutindo e depois se juntando às suas respectivas guildas de classe para obter alguma experiência. É aqui que Haruhiro recebe uma semana inteira de treinamento de uma mulher sádica, mas atraente, chamada Bárbara. Ela é a mestra da guilda dos ladrões. Ela pode ser implacável, mas confiem em mim, pessoal, vocês gostariam que ela os ensinasse. Todos se reúnem depois de uma semana e falam sobre suas respectivas experiências. Honta torna as coisas estranhas ao comentarem sensivelmente sobre a figura maravilhosa de Shiuro, e então ele é repreendido por Yumi. Ok, então depois de remontar, eles vão atrás dos goblins. E como descrito antes, é demais para eles. Então, é a 13ª noite e eles ainda não ganharam um único centavo além do que ganharam no início. Naquela noite, Haruhito e Monoto sentaram-se juntos e conversaram enquanto todos dormiam. A conversa deles é principalmente sobre a taverna local e suas respectivas experiências de treinamento, mas enquanto isso acontece, Haruhito percebe o crescente vermelho no céu. Não é muito, mas naquele momento ele poderia jurar que de onde veio a lua não era vermelha. De qualquer forma, a história começa no 14º dia, e o grupo mais uma vez tenta a sorte em um Goblin aleatório. Foi apenas um, mas como antes, o Goblin provou ser um adversário digno. Haruhito acerta um golpe crítico enquanto tenta se defender, e Mojizo aparentemente acerta um golpe mortal. Mas quando eles pensaram que o tinham na bolsa, ele ataca Hanta. Isso enfurece Hanta. Ele pega a arma e esfaqueia repetidamente o Goblin até que seja um fato indefinível que o Goblin está morto. Agora, deveria ter sido um momento de vitória e comemoração, mas todos estão horrorizados agora que finalmente tiraram uma vida. Não é fácil lá fora, não é? Eles trocam as coisas que adquiriram do Goblin e ganham 130 moedas de cobre. A festa decide passar o resto do dia em lazer, e assim eles percorrem o mercado local para fazer algumas compras. Quando eles se reencontram, todos assistem juntos a um belo pôr do sol. Todos eles compartilham um vínculo genuíno, mas, infelizmente, depois que os meninos terminam o banho e vão dormir,
Honta tenta espiar as meninas tomando banho, os outros tentam impedi-lo, mas as coisas dão errado e, como sempre, a trama aumenta. Mais tarde, os outros 3 meninos pedem desculpas pelo que aconteceu, mas Honta continua sendo um pé no saco, e então Yumi dá um tapa forte em seu rosto. Agora, este anime é sério no que faz, e por causa da espionagem, as coisas ficaram estranhas entre as meninas e os meninos. Além disso, eles mal conseguem sobreviver, passam os dias na chuva, sem escolha a não ser lavar e usar as mesmas roupas todos os dias, e ainda sem comer muito. As coisas não parecem boas. Mas então, eles tentam a sorte em algumas ruínas vazias e acabam matando um goblin adormecido. Isso dá a eles 4 moedas de prata, mas as coisas começam a melhorar a partir daí. Ao praticar táticas, eles conseguem matar muitos goblins e não apenas comprar comida e roupas, mas também atualizar suas armas. Haruhiro está encantado por usar roupas íntimas novas, o que só mostra como é difícil lá fora no mundo real. Mais tarde naquela noite, Yumi e Shihiro conversam onde ela encoraja a falar com os meninos. Vai ficar tudo bem. Quando está no banheiro dos meninos, Haruhiro aprecia as habilidades de liderança de Monoto e agradece por tê-lo como amigo. Agora é o 23º dia desde que eles chegaram a Gringar. Na manhã seguinte, Monotou se envolve em uma conversa afiada muito necessária com Chihoro, onde ele apoia emocionalmente ao alimentar as pombas, e até a pega de tropeçar quando ela perde o equilíbrio. Mais tarde, todos voltam às mesmas ruínas para caçar e caçar mais um pouco. Tudo está indo bem no começo, e Monotou até menciona como eles cresceram como um time, mas depois de uma pequena pausa, eles se deparam com goblins muito mais habilidosos e poderosos do que aqueles com os quais haviam lidado antes. Haruhito é atingido por flechas 2 vezes, ele está em estado crítico. Embora graças às habilidades de cura de Monotou, ele se recupere. No entanto, a situação era demais para eles, então ele diz a todos para recuar. Infelizmente, enquanto eles estavam fugindo, ele é atingido por uma flecha por trás. Mas, em vez de impedir a fuga, ele continua correndo, apesar da dor. E quando eles chegam a um local seguro em uma floresta aleatória, ele começa a perder a consciência e, infelizmente, nem consegue usar seu poder de cura, pois já os havia usado em Aruudo anteriormente. Imediatamente, Mogazo o carrega e todos correm para a guilda do padre para ver se o mestre da guilda pode curá-lo. Mas, era tarde demais. Monotal já estava morto e, portanto, era impossível trazê-lo de volta à vida. Todo mundo está arrasado. Claro que são, porque não é até que você perca alguém próximo a você que você percebe completamente a realidade da morte. Por sugestão do Buildmaster, eles dão a seu líder um funeral adequado e derramam lágrimas pela perda de seu líder, ou devo dizer, seu amigo. O funeral custou-lhe 100 moedas de cobre. 50 para o custo da cremação e 50 para o túmulo. As emoções aumentam. Hontai primeiro diz que já superou a morte de seu líder, mas depois de outro tapa muito merecido ele volta a si e, mais tarde, quando os 3 meninos estão bebendo na taverna, Hontai começa a culpar Haruhiro pela morte de Monoto. Isso dá início a uma forte discussão emocional que é interrompida por Moguso, e é quando um homem casual chamado Kikawa os interrompe para falar sobre como os goblins instintivamente vão atrás dos padres, pois entendem que uma festa não pode sobreviver sem o padre. Seguindo isto, Kikawa os apresenta a uma bela sacerdotisa chamada Mary. Eles a recrutam, mas ao contrário de Monotou, ela não é do tipo que se dá bem facilmente com os outros. Simplificando, ela é como a rainha do gelo, que você costuma ver em animes de comédia romântica. De qualquer forma, todos eles voltam para as mesmas ruínas para caçar goblins, e é aqui que a personalidade de Mary realmente se torna um problema. Eles se perguntam o que devem fazer sobre isso, mas ela não se importa nem um pouco. Haruhito está então na taverna, imaginando como deve lidar com a situação quando Renji aparece. Lembre-se, ele é o cara que escolheu a dedo as pessoas mais fortes para a sua festa no começo. Ele expressa seus sentimentos e até oferece a Haruhito uma moeda de ouro para que seu partido recupere uma fundação, mas ele recusa a oferta. Naquela mesma noite, quando Chihoro está no banho, Yumi desmaia na frente de Haruhito. Ela começa a chorar enquanto afirma como eles estão se transformando em uma festa de verdade quando Monota estava por perto. Haruhito abraça e conforta, mas quando Chihoro olha pela janela, ela só consegue ver um certo ângulo, então ela deduz que algo inapropriado estava acontecendo. Felizmente, eles esclarecem o mal-entendido mais cedo ou mais tarde, mas Hanta fica com ciúmes quando fica sabendo disso pela primeira vez. As 2 meninas hoje então tentam falar com os meninos sobre como eles devem fazer Mary se sentir mais bem-vinda, mas, como esperado, relacionamentos como esse não são construídos em um dia. Mais uma vez, eles seguem para as ruínas para matar goblins. Eles conseguem matar 3, mas também sofrem ferimentos graves. Mary cura Mogazo, mas se recusa a fazer o mesmo com o hematoma de Hanta, o que é compreensível, eu acho. Mas quando Haruhito tenta limpar o ar, Mary fecha suas palavras. Com o passar do tempo, a química do grupo se torna cada vez mais desproporcional, embora quando eles veem Mary falar com o líder do time Orion na taverna, sua curiosidade aumenta. O que está acontecendo com essa garota? Porém, quanto a Haruhito, ele entra na toca do coelho quando começa a duvidar de si mesmo e de suas capacidades, mas só então ele tem uma visão, onde Monito diz a ele para não duvidar de si mesmo. Até ao dia seguinte, vão às compras, onde Mogazo ganha um capacete, mas quando chega a hora da refeição, Mary se recusa a comer com todos os outros. Ok, isso está tornando as coisas muito estranhas.
Mais tarde, eles consultam um membro do Team Orion. Ele explica que Mary costumava curar tudo quando ela começou, mas, infelizmente, isso não era do interesse do grupo porque uma vez, quando eles estavam lutando contra uma criatura tenaz na mina Crayon, eles realmente precisavam da ajuda dela. Mas sua magia já estava esgotada, e então 3 de seus amigos genuínos, de outra forma teriam sido salvos, acabaram morrendo em seus braços. Para ela, essa foi uma experiência bastante traumática, tanto que ela não poderia mais funcionar na mesma festa. Ao ouvir isso, Haruhiro e Shioru se convenceram de que continuarão tentando fazer amizade com ela, não importa quanto tempo demore. Mas Hanta é cético. Embora a atitude de Hanta não seja nada fora do normal, ouvi-lo dizer isso faz Haruhiro se perguntar se ele está negligenciando os sentimentos dos outros membros. No dia seguinte, está realmente caindo, mas quando todos estão presentes, Haruhiro conta a Mary sobre o padre anterior, sua personalidade e como ele lidou com as coisas. Haruhito transmite tudo. Ele então também diz a Mary que a considera sua amiga, e quase todo mundo o apoia. Isso resulta em um sorriso leve, mas genuíno em seu rosto. Sim, estamos finalmente chegando a algum lugar. A equipe então começa a ir para as mesmas ruínas para matar Goblin após Goblin enquanto aprimora suas habilidades e aprende coisas novas também. Especialmente Haruhito, que desenvolveu uma visão que lhe permite ver exatamente como devemos agir para matar os Goblins. Durante a noite, ele mais uma vez tem uma visão de Monotou. Desta vez, o bom e velho amigo diz que está orgulhoso de como seus velhos amigos cresceram. A essa altura, muito tempo se passou desde que eles foram parar em Gringar, e Haruhito também parou de contar os dias. Mais tarde, todos se reúnem em um círculo enquanto juram nunca mais deixar seus amigos morrerem. Mary afirma que os protegerá. A moral da equipe está nas alturas. Assim, eles percebem que finalmente é hora de ir caçar os Goblins que mataram Monotou. Aqueles Goblins estavam relaxando em um prédio abandonado. Yumi é o primeiro a atacar. Ela perfura a cabeça de um Goblin com sua flecha. Eles começaram bem e, em algum momento, até parece que eles a têm na bolsa. Mas então, Mary é baleada por trás. Isso dá a todos os flashbacks da morte de Monato, mas ela sobrevive porque ainda não desperdiçou toda a sua capacidade de cura. Agora, depois de derrotar esses Goblins, eles finalmente ganham dinheiro suficiente para comprar os distintivos de soldado voluntário adequados. Eles não são mais apenas os estagiários. Todos eles fazem questão de visitar o túmulo de Monato, onde ela segura as lágrimas derramadas enquanto deixa um distintivo em seu túmulo. Começa a nevar e Haruhito diz a Mary que há feridas que nem mesmo o maior curador pode curar, aludindo ao fato de que não é culpa dela que seus amigos morreram. Não é culpa de ninguém. Essa conversa tira um fardo pesado de seu peito e, assim, ela nos agracia com seu sorriso mais uma vez. Todos então tiram um dia de folga para relaxar e descansar. Haruhito e Mojizo começam preparando o pão, Chihoro alimenta as pombas e depois mostra gratidão a Haruhito enquanto assistem ao nascer do sol juntos. Ele então toma um chá com Mary. Enquanto isso, Hanta observa enquanto Yumi Rock sobe, ele sai para pescar, no entanto. Na mesma noite em que estão na taverna, Kikawa diz a eles que os goblins das ruínas de Damuro se tornaram mais cautelosos com os humanos do que antes, então eles deveriam mudar seus campos de caça. Haruhito então afirma que eles deveriam ir para Crane Mine, mas é claro, eles evitariam um infame cobalto chamado The Atipods. Mary pede licença depois de ouvir tudo isso e se afasta por um minuto, mas Haruhito a alcança. Ela então explica que perdeu seus amigos exatamente naquele mesmo lugar e, portanto, precisava de um pouco de ar fresco. Mas, mesmo assim, ela está tão determinada quanto o resto do grupo a tentar aquele campo de caça. Haruhito tem uma sessão de treinamento com seu mentor absolutamente lindo. Ele conta a ela sobre a visão de luzes que vê durante a luta, que o instrui sobre onde atacar. Ela explica que é normal para ladrões, mas sua ocorrência não é tão frequente. Tudo bem. Então o grupo entra na mina Kreia e derrota 3 kobolds fracos. Mas aquilo foi só o início. À medida que avançavam cada vez mais na caverna, eles foram capazes de derrotar os kobolds ainda mais facilmente. Hanta é especialmente agressivo. Ele conseguiu derrotar um sozinho, mas também foi um tanto rude com os outros membros. Ao todo, eles derrotaram 5 deles e adquiriram muitos talismãs pelos quais agora podem vender com lucro. Embora, à noite, Haruhito seja visto duvidando de si mesmo mais uma vez. Ele se pergunta se tem sido um bom líder para Hanta. Ele então pergunta a Hanta por que ele é sempre tão imprudente com seus próprios companheiros de equipe, mas Hanta simplesmente diz a ele que derrotou um kobold sozinho. Haruhito responde que suas ações podem facilmente ser mal interpretadas, mas Hanta apenas responde e diz a ele que ele é fraco. No dia seguinte, eles voltam para Crayon Mine para derrotar mais alguns kobolds. Eles espanam 2 deles, mas então eles entram em uma fazenda dentro da mina. Lá, eles localizam os perigosos pontos de morte kobold e se escondem rapidamente. Mary estava quase vomitando depois de vê-lo porque, claro, foi ele quem tirou a vida de 3 de seus amigos. Ela perde a consciência e começa a ter um sonho em que seus ex-amigos estão com ela. Felizmente, ela ouve a voz de Haruhito em um ponto e finalmente acorda. Ela faz o possível para recuperar a compostura e depois deixa todos de volta à segurança, pois é claro que ela já conhece os meandros deste lugar. Eles se deparam com as ruínas do templo e decidem fazer uma pausa e descansar ali, mas isso só faz Mary relembrar aquela experiência traumática.
E se isso não bastasse, eles são interrompidos por 3 mortos-vivos. Sim, isso mesmo, são os cadáveres reencarnados de seus amigos mortos. Infelizmente, a situação era tão terrível naquela época que ela não podia nem dar a esses 3 companheiros um funeral adequado. Todos trabalham duro para se manterem seguros, enquanto evitam seus ataques para que Maria possa purificá-los um por um. E sempre que ela purifica alguém, o espírito dessa pessoa é momentaneamente revelado. Isso deixa Mary emocionada, pois ela se despede de seus amigos antes que eles se voltem para Ash para sempre. Mas então, pontos de morte aparecem e eles imediatamente precisam recuar. Eles estão correndo por uma caverna quando a superfície abaixo deles se quebra e Haruito cai. Embora surpreendentemente, Honto estava lá para agarrar sua mão bem na hora. Mas ele acaba caindo em seu lugar. Ele agora estava no território dos kobolds, mas então diz a Haruhiro para apenas correr. Ele sobreviverá sozinho. E assim, instantaneamente, Haruhiro toma a decisão de seguir em frente por enquanto, para que todos possam encontrar o caminho de volta para Hunter salvá-lo. Enquanto isso, Hunter faz o possível para se defender dos Deatipods e dos outros para que ele possa voltar para eles antes que eles tenham a chance de salvá-lo. Inesperadamente, ele abre caminho e escapa das garras dos Deatipods. Ele fica irracionalmente cansado, porém, quando chega à fazenda, felizmente, Haruhiro o localiza e eles se reencontram. E agora que todos estavam juntos, só lhes restava fugir da mina de Sirene. Infelizmente, os Deatipods seguiram Hunter e conseguiram encontrá-los. Ele bloqueia seu caminho, mas no calor do momento, Haruhiro usa agressivamente seu cachecol para estrangular Deatipods e cai direto em um buraco. Isso dá a todos a chance de escapar enquanto ele enfrenta Deatipods sozinho. Em sua mente, ele já aceitou a morte, mas mesmo assim está pronto para lutar bravamente até seu último suspiro. Mas, mais uma vez, ele tem uma visão de Light dizendo-lhe para atacar o olho esquerdo da criatura. Ele evita graciosamente os movimentos dos Deatipods enquanto ataca o olho e mata os Deatipods. Do início ao fim, a batalha durou apenas alguns minutos, mas como ele estava se esforçando tanto, no momento em que derrotou Deatipods, toda aquela exaustão o deixou inconsciente. Ao acordar, ele se pergunta se está no céu porque há um anjo sentado ao seu lado, mas é apenas Maria. Ele está totalmente curado, no entanto. Os dois então saem, onde os outros membros do grupo ficam maravilhados ao ver que seu líder ainda está bem e chutando. Além disso, Honta alegremente joga uma sacola cheia de moedas de ouro e prata nele. Por derrotar Deatipods, eles ganham 30 moedas de ouro. Lembre-se, uma moeda de ouro é de 100 moedas de prata e uma moeda de prata é de 100 moedas de cobre. É isso mesmo, nossos meninos e meninas finalmente cresceram. Quando ele vai para a taverna, Renji pede desculpas a ele por ter oferecido uma moeda de ouro quando seu amigo morreu, e então Haruhito volta para visitar o túmulo de Monoto. Lá ele mais uma vez tem uma visão de Monoto, onde seu velho amigo lhe diz que ele realmente cresceu como líder. Haruhito então volta para seus amigos com uma expressão cheia de vida. Cada um deles experimentou um tremendo crescimento físico e mental, mas sua história apenas começou. Esse é o fim do resumo desse excelente anime. Como sempre, se você gostou do que viu, inscreva-se no canal. Vou enviar muitos vídeos como este. Então te vejo na próxima.